Olá, me chamo Cíntia, do canal Mãe com Intimidade. E hoje vamos falar um pouco sobre Pilates na gestação. Vamos explicar quais exercícios e que tipo de exercícios uma grávida pode fazer. Lembrando, minhas amigas, que antes de qualquer tipo de exercício físico, deve-se procurar a orientação de um médico. Ok? Então, vamos lá assistir esse vídeo juntinhos? Agora, para um pouquinho mais de prática, né? E aí, algumas dúvidas também que surgem bastante é o que se pode e o que se não pode fazer durante a gestação, tá? Então, alguns exercícios são todos contraindicados para qualquer gestante, e aí alguns outros devem ser avaliados se deve continuar ou não a cada trimestre, de acordo com a sua dificuldade, de acordo com o seu histórico antes da gestação, né? Se era sedentária, se praticava alguma atividade, se já fazia o Pilates, se já trabalhava, fazia algum tipo de exercício. Então isso vai ser bem individual, né? Mas eu vou falar as principais indicações e contraindicações durante a gestação, né? Uma dúvida bem comum é se a gestante pode fazer abdominais. Na verdade, a gestante deve fazer fortalecimento de abdômen, mas de uma maneira diferente. Então, durante a gestação, vocês não devem fazer movimentos abdominais tradicionais, né, como a flexão de tronco, que aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente não deve trabalhar dessa forma durante a gestação. Então, a primeira coisa é que vocês, quando estiverem fazendo um exercício, eu estiver deitado e simplesmente fazer isso daqui, é um movimento contraindicado durante toda a gestação, né? É um movimento onde vocês vão aumentar muito a pressão aqui do abdômen, vai empurrar muito o assoalho pélvico para baixo, né? E aí muitas de vocês vão notar uma protusão, né? O abdômen indo para cima, que é na hora que faz esse movimento, empurra a linha que a gente tem aqui, onde separa os dois músculos. Então, essa não é a melhor forma de trabalhar o fortalecimento de abdômen. A gente tem que pensar principalmente que a gente vai trabalhar os músculos internos, músculos estabilizadores, né? E aí, como é que a gente trabalha? Além de colocar em posicionamentos, né, que estimulem a postura, então só o fato de eu crescer a coluna e não ficar assim, com certeza já vai estar ativando esses músculos abdominais, né? E aí, em alguns posicionamentos, a gente consegue trabalhar ainda mais essa ativação sem precisar fazer o abdominal tradicional. Então, a primeira coisa é que durante todos os exercícios, assim como no vídeo lá que eu mostrei, que era para ativar os músculos do assoalho pélvico, quando vocês estiverem soltando o ar, então, portanto, na expiração, vocês vão ativar os músculos do períneo, né, do assoalho pélvico, e vai murchando a barriga. Então, vou tentar ficar de lado para vocês conseguirem visualizar. Quando vocês puxarem o ar, está tudo relaxado, então o assoalho pélvico e o abdômen. Então, quando puxar o ar, não é que é para estufar a barriga, mas é que para deixar relaxar os músculos do abdômen e do assoalho pélvico. Lembrando lá do músculo da respiração, então que ele está aqui e o assoalho pélvico aqui embaixo. Então, quando puxar o ar, eles vão descer. Então, puxa o ar. E quando soltar, vai, antes de soltar, contrai o períneo e vai murchando o abdômen, levando ele lá no sentido das costas. Isso sem fazer nenhum movimento, né? Sem fazer isso, né? Sem fazer movimentos com a coluna. Então, lembrando, vai puxar o ar. Quando puxar, tá lá tudo relaxado, ó. Quando, antes de soltar, contrai o assoalho pélvico e vai levando a barriga lá para dentro. Não é fazer encolher assim e prender o ar. Então, é ir soltando o ar pela boca. Então, puxa o ar pelo nariz. Quando soltar, vai fazer esse sentido. Então, contrai aqui embaixo, levando lá para dentro o abdômen. Então, para cima e para dentro, tá? Só de trabalhar dessa forma os exercícios, vocês já estarão trabalhando os músculos abdominais e também protegendo os músculos do assoalho pélvico para a gente não empurrar durante nenhuma força, durante nenhum exercício, tá? Então, esta é a primeira regra que a gestante deve começar a praticar os exercícios ativando essa musculatura do assoalho pélvico e do abdômen, tá?
Durante os exercícios, a força, né, do exercício, o momento da maior força vai ser sempre soltando o ar, que vocês estarão contraindo o assoalho pélvico e o abdômen ao mesmo tempo. Esse movimento é extremamente seguro, não é prejudicial, né, para a gestante, não vai apertar o bebê, e aí, assim, ao contrário do que muita gente pensa, vai trabalhar bem os músculos estabilizadores importantes durante a gestação para proteger essa coluna. E aí também pensando em como se fosse uma cinta, né? Sustentando esses músculos, esse peso do bebê, que a tendência é de ir lá para frente e aí causar outras alterações posturais. Então a gente vai trabalhar essas ativações, é como se eu estivesse sustentando o bebê. E pensando lá num parto normal também, são os músculos que auxiliam na fase expulsiva, e no pós-parto pensar na recuperação desse abdômen. Então este sim é um exercício extremamente indicado e muito benéfico durante a gestação, tá? Uma outra pergunta: se eu devo fortalecer o abdômen fazendo pranchas durante a gestação, o que seriam as pranchas, né? As pranchas que vocês mais conhecem são as pranchas, né, de ficar nos 6 apoios e aí fazer o movimento lá de ficar aqui na prancha. O que acontece? É muita sobrecarga sobre o abdômen, sobrecarga sobre a articulação dos punhos, e aí tô projetando lá, empurrando cada vez mais essa separação aqui que a gente tem no abdômen, podendo causar uma diástase, que é um assunto lá dos próximos vídeos, tá? Então, eu não costumo utilizar prancha dessa forma. Se eu tiver uma gestante que seja forte, né? Mesmo assim, a gente pode trabalhar as pranchas de joelho, né? Então, por exemplo, se eu tô nessa posição e quiser entrar numa prancha, então eu faço uma prancha de joelho, inspiro e expiro e volto. Então, inspira, expira e volta. E mesmo assim, não serão todas as gestantes que vão conseguir fazer, mesmo de joelho, né? A prancha dessa forma, de uma forma que eu consiga conter bem os músculos do abdômen e do assoalho pélvico. Então eu prefiro não utilizar muito esse tipo de exercício. Então só o fato de você sentar numa bola, sentar com as pernas cruzadas, um bom alinhamento, você já vai trabalhar muito bem a ativação desses músculos abdominais. Uma outra forma da gente trabalhar esses músculos também, sem precisar fazer a flexão de tronco, eu posso, nessa posição, apoiar um pé no meu outro joelho, posso apoiar as duas mãos, e aí vai puxar o ar, lembrando de puxar, tá tudo relaxado. Quando, antes de soltar, contrai o assoalho pélvico, levando o abdômen lá para dentro e empurrando o joelho aqui, crescendo bem a coluna. Então, inspira, relaxa. E aí contrai o assoalho pélvico, levando o abdômen lá para dentro, soltando o ar e empurrando, fazendo essa pressão, tá? Vocês sempre tem que sentir o abdômen indo para dentro. Se por qualquer motivo estiver estufando, vocês estão fazendo isso de uma forma errada, tá? Então eu posso fazer 10 a 12 repetições. Uma outra coisa que seria contraindicado também são posicionamentos invertidos, né? Então ficar de ponta cabeça é algo que acaba não trazendo nenhum benefício, né, pro corpo da mãe, pro bebê, enfim. E além de ter um risco muito grande de queda, mesmo quem esteja super acostumado a fazer isso antes, né? Então, mas eu quero muito fazer, não tem necessidade de fazer posicionamentos de cabeça para baixo durante a gestação, tá? Sobre indicações, os agachamentos são muito indicados durante toda a gestação. Então, posso fazer um agachamento com auxílio de alguma, né, segurando em alguma barra, posso fazer o agachamento com as costas na bola, né, na parede. Só que a principal cuidado é com a questão dos alinhamentos, né? Então, não adianta fazer um agachamento com uma amplitude muito grande se vocês não estiverem conseguindo manter os joelhos apontando para frente, né? Mesmo que precise afastar um pouquinho os dois joelhos, mas mantendo eles alinhados para frente. Então, cuidado para não inclinar demais o tronco também durante a realização do agachamento. Mas grávida não só pode, como deve fazer bastante. Agachamento é algo que trabalha o fortalecimento das coxas, do glúteo, trabalha um pouco a mobilidade do quadril, mas cuidado com cargas excessivas durante os agachamentos, tá?
Não tem por que exagerar com carga sobre essa articulação de vocês que já está sofrendo com as alterações hormonais. Então não seria indicado a gente ficar trabalhando agachamentos com pesos excessivos. Então o agachamento em si pode fazer. O agachamento mais profundo a gente também pode fazer, não tem problema, não tem nenhum risco de aumentar parto prematuro, né? Nenhum exercício vai estimular, porque a grávida está fazendo agachamento, vai estimular para que vocês entrem em trabalho de parto prematuro, que comece a dilatar o colo. Então, quanto a isso, não tem problema. Na verdade, a grande maioria dos exercícios não causam problemas diretamente ao bebê, né? A não ser manter exercícios muito intensos, então exercícios de pular corda e aí ficar muito tempo, ou então isometria, que a gente fala que é manter numa mesma posição, né, com uma prancha por muito tempo. Isso sim pode diminuir o sangue, né, que está sendo enviado, oxigenado para o bebê. Mas a grande maioria dos exercícios que são contraindicados, como eu falei, com uma prancha, a principal questão é o corpo de vocês, para que vocês não aumentem ainda mais aquelas disfunções que eu falei na parte teórica, de as dores, os desconfortos. Se a gente ficar forçando esse tipo de exercício, vai acabar piorando essas disfunções, tá? Então, o ideal é isso, ter esses cuidados para que não piore esse tipo de disfunção. Outra coisa que é extremamente indicado, que eu uso muito durante a gestação, são os exercícios de ponte, né? Então, não é a ponte da ginástica olímpica. Então, o movimento de inspira, quando expira, contrai o assoalho pélvico, soltando o ar, levando o abdômen lá para dentro e subindo o quadril. E inspira lá em cima, quando expirar, vai voltar até o posicionamento inicial. Então, inspira, contrai o assoalho pélvico, soltando o ar, levando o abdômen lá para dentro. E inspira, e quando expirar, vai voltar o movimento. Esse exercício eu uso muito durante toda a gestação. A grande maioria de vocês tem conforto em fazer esse exercício, então muito difícil ser contraindicado para alguma de vocês. E ele trabalha bastante aquela estabilização pélvica que eu falei, que era importante para prevenir as disfunções sacroiliacas, as pubalgias, esses desconfortos tão comuns durante a gestação. Então, basicamente são esses. Alguns exercícios são muito individuais de cada uma de vocês. Então, às vezes, algo que seja confortável para uma, às vezes pode ser um pouco desconfortável. Então, na minha visão, o que é contraindicado para cada pessoa seria o que causa desconforto para ela naquele momento, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E aí, minhas amigas, gostaram do vídeo? Vou deixar uma recomendação para vocês. Embaixo do vídeo na descrição tem um livro que me ajudou muito em minha gravidez. Espero que possa ajudar alguma de vocês também. Um beijão para todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau.